Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou trazer um assunto relacionado à escola em si e como a escola hoje ela tem uma ideia muito deturpada, muito diferente do que o que realmente outros países desenvolvidos acreditam que seja a escola, que seja a educação em si, certo? Então, no Brasil hoje, e é algo que me deixa muito triste, muito indignado em si. A escola é um ambiente em que os alunos eles se acumulam em uma sala, seja uma sala de 30, 40 alunos, e que o professor tem que desenvolver ainda o aluno naquele ambiente em que está misturado o aluno que quer uma coisa com os alunos que não querem nada. Então essa mistura já prejudica bastante o desenvolvimento dos alunos, certo? Isso é em qualquer nível, seja no fundamental, no médio, no EJA, seja em faculdade. A gente vê que há um nível muito grande de acumulação de alunos em sala de aula. Então, o foco é encher uma turma e não trabalhar com uma turma para que ela se desenvolva. Então, esse já é o primeiro ponto que eu acho que acaba com o sentido de educação em si, de escola. Mas a gente vai discutir mais alguns e a gente vai ver realmente o que é escola para outros países, como a Finlândia, como a Suíça, e como eles tratam a educação em si, a escola, certo? Então, primeiro, a escola em si, o conceito de educação, ela vem do latim, que significa criação, treinamento, instrução. É do verbo educare, que é criar, nutrir, ou também tem do educere, significa conduzir para fora, desenvolver, né? E a escola hoje, ela deveria ter essa função de criar um cidadão para a sociedade, para viver na sociedade. E o papel da família, criar, formar o caráter desse cidadão, para que quando unir com a escola, ele conseguisse ter uma formação completa. Mas hoje nós vemos que a família não cumpre o papel dela, hoje em dia, de formar o caráter do aluno, de formar o caráter do filho. Hoje em dia, muitas famílias, às vezes, os próprios pais não possuem essa habilidade de formar o caráter. Eles mesmos falham no seu próprio caráter deles. E a escola falha em formar cidadãos, em criar pessoas para a sociedade, uma vez que ela foca apenas no conteúdo. Uma vez que ela foca apenas no desenvolvimento do conhecimento que às vezes não tem nenhuma utilidade prática no dia a dia. Então eu acredito muito que deveria haver uma revolução muito grande nessas disciplinas que são ensinadas hoje, que deveria ser algo diferente. E não adianta o aluno ele passar a vida, o ensino básico todo, aprendendo um determinado assunto, se quando ele sair ele não vai aplicar em momento algum aquele assunto. Não vai aplicar. Né? Não estou falando que é qualquer assunto, mas muitos assuntos hoje que são ensinados nas turmas hoje, eles não vão aplicar no dia a dia, certo? Eu não vou aqui citar no momento quais são esses assuntos, nós estamos falando de disciplina, estou falando dos assuntos específicos de algumas disciplinas que os alunos não vão aplicar no dia a dia e ainda se eles estão lá dentro, aprendendo, estão lá dentro, colocando aquele conhecimento que às vezes é passado de uma maneira muito chata, muito desgastante para ele, e a educação começa a ter essa ideia de prisão lá dentro, ao invés de ser uma ideia de libertação, né? Ao invés de ser uma ideia de que eles estão ali para crescer, passa uma ideia de que eles estão ali apenas para aprender e depois sair para ganhar um certificado, um diploma. Então a escola hoje ela tem essa ideia deturpada de que ela é um ambiente não de aprendizado, mas ela está sendo um ambiente de prisão para alguns alunos. Um ambiente de que ele está ali aprendendo, meu Deus, está aprendendo aquela matéria chata, seja matemática, como eu ensino matemática.
aprendendo determinados assuntos específicos, que ele me pergunta, eu vou aplicar isso aonde? Onde é que eu vou colocar isso? Onde é que eu vou colocar aquilo? Obviamente a gente tenta abrir os olhos deles, né, de que alguns assuntos específicos eles vão aplicar para o resto da vida, né, alguns assuntos relacionados à matemática em específico eles vão aplicar para o resto da vida, mas tem outros assuntos que realmente eles vão aplicar aonde? Onde é que eles vão utilizar aqueles assuntos? Então eu acredito que a escola deveria saber dividir esses assuntos e não colocar cada vez mais assuntos. Deveria colocar disciplinas que é mais focado, mais focadas nas disciplinas na sociedade, no desenvolvimento dele, como economia, em questão de algumas disciplinas relacionadas a investimentos, a empreendedorismo. Então, disciplinas que são mais focadas para a criação do aluno cidadão. Como é que eu crio um aluno cidadão se as minhas disciplinas são todas focadas no conhecimento apenas, né? Em decorar, em memorização. São disciplinas focadas em memorização, não no aprendizado. Então, seja biologia, português, matemática, história, geografia, qualquer disciplina não é focada na criação do cidadão. Ela é focada na memorização. Então, ele está ali para memorizar, fazer uma prova e passar de ano. Onde é que está? Onde é que há desenvolvimento nessa parte? Onde é que há crescimento do cidadão? Se ele está ali apenas para memorizar os assuntos, mas na prática, no dia a dia, ele não está sendo formado. Ele não está sendo nutrido, como a educação é o propósito. Ele está sendo apenas um objeto para guardar informação. E é esse o problema da escola hoje. Trata o aluno como um objeto para guardar informação, para memorizar a informação. Isso acaba tornando a escola um ambiente chato. E eu concordo muito com o que dizem. Onde é que eu vou aplicar esse assunto? Onde é que eu vou aplicar aquilo? Eu, como sendo professor de matemática, eu não aplico muitas coisas hoje. Né? Outros assuntos que são de suma importância. Mas tem diversos outros assuntos que eu não aplico no meu dia a dia. Então, por que eu deveria fazer com que o aluno aprendesse esses assuntos? Se ele realmente quisesse aprender, então ele deveria ter um foco mais específico nos alunos que querem aprender aquilo ali. Né? É outro assunto que a gente vai dar, desenvolver esse assunto. Né? Ter uma educação, acredito que deveria ser hoje no Brasil, em que a uma determinada série fosse obrigatório aprender a determinado assunto, certo? Se tivesse os assuntos, determinada série é obrigatório ter todos esses assuntos no currículo. A partir dessa série, cada aluno ia ser designado para áreas mais específicas. Então, tem um que eu chamo mais de português. Então, vai ter áreas específicas, aulas específicas, uma turma específica ali que quer aprender mais português, quer se desenvolver mais nessa área. Outros que viram que até determinado assunto eu gostei mais de matemática. Então, ele criaria uma turma focada só nos assuntos específicos para matemática e por aí vai. Obviamente isso teria que demandar muito estudo, muita análise, né, para poder desenvolver isso, mas tem que ser começado. Né? Acredito que deveria ser assim a educação hoje e a gente deveria espelhar mais no que os outros países fazem que dá certo. Como, por exemplo, a gente vai falar agora sobre a Finlândia, como é a educação na Finlândia hoje, né? Depois eu vou deixar as fontes para vocês aí nos comentários. Mas a Finlândia hoje ela tem menos tempo na escola, mas mais qualidade. Então os alunos têm menos horas de aula por dia, ou seja, de cerca de 4 a 5 horas, menos lição de casa, mas o ensino ele é muito mais eficiente. Tem mais pausas para recreio, são frequentes, a cada 45 minutos de aula, 15 minutos de intervalo. Os professores são altamente qualificados e autônomos. Os professores lá eles precisam ter pelo menos um mestrado e eles são valorizados, certo? Na sociedade. Veja a diferença. Há um investimento
maior nos professores, para que eles consigam se desenvolver, e eles são valorizados na sociedade. Vocês percebem a diferença que é isso na Finlândia para aqui no Brasil? Não há currículo rígido, ou seja, os professores eles têm mais liberdade para adaptar o ensino à necessidade da turma. Então o professor ele tem a liberdade, o professor que conhece a turma que tem. Ele sabe onde a turma está se desenvolvendo, se não está se desenvolvendo, onde precisa melhorar. Então não tem aquele currículo fechadinho, você precisa passar isso, precisa passar aquilo. O aluno tem que ter essas habilidades desenvolvidas, quando na verdade ele está passando de ano sem ter nenhuma habilidade desenvolvida. Então o professor ele tem autonomia para modificar as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Aí hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade, mas a gente não pode fugir. A gente tem que acabar dando para as habilidades. Não é, então é uma liberdade limitada. É uma liberdade meio que diferente do que poderia ser realmente, certo? Então hoje em dia a gente pode sim trabalhar com as habilidades que a gente vê que os alunos estão com dificuldade, mas a gente não pode fugir das habilidades que estão ali na BNCC, no currículo que os estados têm. O foco é na aprendizagem e não em provas. É aí onde a gente peca muito. A gente foca muito em provas. O aluno tem que estar preparado para a prova. Ele tem que se desenvolver para responder prova. E não existem provas padronizadas obrigatórias até os 16 anos lá, certo? A avaliação do aluno é continuada e baseada no progresso individual. Então, o aprendizado lá é analisado individualmente. E não aqui no Brasil, que o aluno faz uma prova e depois a gente tem que ter um índice de como está o desenvolvimento. Não é por prova, é por análise individual, que é como eu disse lá no começo, em outro vídeo, que é o que deveria ser. O professor analisar o crescimento do aluno, se ele está indo bem, se ele está indo mal, e a partir desses dados que o professor dá, juntamente com outros professores, obviamente, né? É que a escola vai dizer como é que está o nível de desenvolvimento daquela escola em específico. Se não está bem, criar, formular outras ideias para que isso aconteça. Mas como é que isso pode acontecer se a gente é focado na rigidez curricular, se a gente é focado na aprovação de alunos, e principalmente é focado em prova? Então, é algo que a gente precisa melhorar bastante nessa questão, certo? Na Finlândia também as salas de aulas são modernas, tem um ambiente acolhedor, então as escolas são confortáveis, parecendo mais um ambiente de convivência do que salas tradicionais. Hoje em dia as nossas salas são focadas no tradicionalismo, né? São focadas no professor que é o falante e no aluno que é o ouvinte. Então há, obviamente, hoje diversas metodologias que modificam esse padrão, certo? A sala invertida, tem outros e muitos outros que modificam isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a sala de aula. Não estou falando sobre a metodologia aplicada pelo professor, certo? A sala de aula ela é focada no tradicionalismo. As bancas, as mesas que estão ali, o formato que é disponibilizado, ela é focada nisso, certo? Então, nas salas de aulas de outros países que são desenvolvidos, que são reconhecidos pela educação, essas são as salas de aulas que atraem mais a atenção do aluno, que atraem mais a confortabilidade do aluno e que chama ele para se socializar com outros, chama ele para conversar com outros, chama a atenção deles para querer aprender alguma coisa. Então, muitos espaços têm sofás, almofadas, layout flexível para incentivar a criatividade em si. O ensino ele é personalizado
e lúdico. Desde cedo, o ensino valoriza a criatividade e a resolução de problemas em vez de memorização. Então veja a diferença. Resolução de problemas em vez de memorização. Então hoje a gente tem na BNCC, a gente tem que muitas das habilidades lá que eles colocam para ser desenvolvidas é focada na resolução de problemas do cotidiano, mas a gente não consegue aplicar isso em sala de aula que nós temos hoje, na sala de aula hoje que nós somos obrigados a absorver aquela sala de aula, seja com 30, 40 alunos, metade que tem alguma coisa, quer alguma coisa, outra metade que não quer nada, e o layout que é extremamente desconfortável para o aprendizado, é extremamente não convidativo para que o aluno esteja ali naquele ambiente. E a gente tem que focar em desenvolver o aluno nessa estrutura, certo? Nesse ambiente que não chama a atenção de ninguém e usa a tecnologia equilibrado e focado no aprendizado. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande em ter salas de tecnologia. Eu estou falando isso, obviamente, focando nas escolas públicas, no município, do estado, certo? Não me refiro a escolas privadas por aí. Estou falando de escolas públicas, municípios e estados, que é o que me interessa quando eu falo sobre educação. Certo? Nós temos uma dificuldade muito grande em ter uma sala, ter um laboratório para que os alunos se desenvolvam, ter uma área de esportes que tenham campo para futebol, para vôlei, porque não até uma piscina para treinar natação. Cara, onde é que está os investimentos para isso? Onde é que está os investimentos para que o aluno realmente se desenvolva, moralmente falando, eticamente falando, para uma sociedade, certo? Obviamente, boa parte disso é responsabilidade da família, mas a partir do momento que ele está na escola e a família está junto com ele naquele ambiente, a escola facilita, a escola desenvolve junto com a família esses aspectos, porque o aluno vai estar convivendo com outras pessoas que têm ideias diferentes, conceitos diferentes, crenças diferentes. Então, quando ele começa a se deparar com isso, ele começa a viver uma mini sociedade dentro de sala que está preparando ele para viver em uma grande sociedade lá fora. Então, não há esse desenvolvimento. Não há. O que há é uma memorização, que é um aluno sendo preparado para a prova, certo? Além de, como eu falei no vídeo anterior, ter esse incentivo muito grande para que o aluno ele esteja dentro de sala. Quem quiser saber mais sobre isso, assista ao vídeo que eu vou deixar no card. E vamos ver agora na Suíça, certo? Um sistema flexível e preparação para a vida real. Então, o modelo é baseado em escolha e autonomia. Dos 12 aos 13 anos, os alunos escolhem entre um caminho mais acadêmico ou técnico profissionalizante. E aí, uma ideia interessante. Como eu falei, a determinado assunto, a determinada idade, série, não sei, deve ser estudado isso. O aluno, todos os alunos têm a mesma disciplinas, no Brasil todo, as mesmas práticas, as mesmas disciplinas, o básico ali que ele deve aprender de português, de matemática, para que possa se desenvolver. E a partir de determinada idade, determinada série, ele escolher qual é o caminho mais específico que ele quer seguir. Qual é a mão de conhecimento que ele quer focar mais, que ele mais gostou durante todo esse período de estudo. Os alunos hoje no Brasil eles são obrigados a estudar tudo e mais um pouco, no ensino básico. Todo o ensino básico. Ele não tem a liberdade de escolher o que gosta mais, o que gosta menos, qual é a área que ele quer seguir mais. Até mesmo quando ele vai fazer o próprio Enem,
Tem o sistema de pesos, né, focado mais nas disciplinas relacionadas ao assunto que ele quer, a faculdade que ele quer cursar, mas ainda assim ele tem que estudar tudo, né? Ainda assim ele tem que saber de tudo um pouco, e ainda assim saber mais daquilo da área específica que ele quer. Eu não acredito que isso dê certo. Me desculpe aí, quem discorda pode deixar nos comentários, mas eu acredito que a escolha deveria vir antes. Se a pessoa ela quer cursar medicina, então ela colocaria lá medicina, e a prova que ela faria seria específica para medicina, né, com os assuntos de biologia e outros assuntos relacionados à medicina, obviamente no nível certo, né? Nível de perguntas certas, não perguntas super difíceis para quem já é formado há muitos anos. Perguntas no nível certo para o aluno que quer focar em biologia. O aluno quer ser professor, quer focar em ser professor de matemática, professor de história. Então as disciplinas que ele faria a prova seriam focadas na profissão, na faculdade que ele quer seguir. É assim que eu acredito que deveria ser, certo? Se você discorda, eu estou disposto a discutir sobre isso, mas no momento é assim que eu acredito que deveria ser. Se você tem alguma outra ideia melhor, eu estou aqui para ouvir vocês, certo? O ensino é orientado ao mercado de trabalho. Então muitos estudantes fazem aprendizados remunerados em empresas, combinando teoria e prática desde cedo. Tem empresas como Rolex, Nestlé, a UBS oferecem programas de formação para jovens. Acredito que isso seja interessante, né? Hoje em dia a gente tem isso, sim. Muitas escolas que focam no ensino técnico, mas eu acho que isso deveria ser algo para o Brasil todo, e não apenas em escolas que focam no ensino técnico, mas todas as escolas deveriam ter esse foco em preparar o aluno para a sociedade, preparar o aluno para já sair dali tendo uma profissão guiada para ele. Multilinguismo e diversidade. Os alunos aprendem pelo menos 3 idiomas, o idioma regional, alemão, francês, italiano ou romântico, inglês e uma segunda língua nacional. Disciplina e autonomia. Desde cedo os alunos aprendem a gerenciar seu próprio aprendizado. O sistema valoriza independência. O ensino superior suíço tem algumas das melhores universidades do mundo, como a Zurich, assim, com forte foco em pesquisa e inovação. Os estudantes de 15 anos que escolhem o caminho técnico podem dividir seu tempo entre a escola e um estágio prático em uma empresa de engenharia. Enquanto isso, um aluno no caminho acadêmico pode estar se aprofundando em ciências, já se preparando para a universidade. Então, o que podemos, né? A conclusão do que podemos tirar com isso, né? Que menos tempo na escola é diferente de menos aprendizado. E o contrário é verdadeiro. Mais tempo na escola também é diferente de mais aprendizado. O aprendizado não vem com o tempo na escola. E a qualidade lá importa mais do que a quantidade. Aqui é o contrário. Aqui a quantidade importa mais do que a qualidade. O aluno quer prender o aluno o dia todo na escola, mas o sistema permanece o mesmo. A forma como o ensino passado permanece o mesmo. Nós temos professores bem treinados e valorizados. São fundamentais para o ensino de excelência. A profissão do professor, ela é valorizada. E quando eu falo valor, não estou falando valor financeiro. Não apenas isso, mas é o valor para a sociedade. Ela é uma profissão que a sociedade reconhece como sendo algo importante. Autonomia e criatividade são mais importantes do que memorização. Aqui é o contrário, que a memorização ela é mais importante do que a autonomia e a criatividade. E existe uma forte conexão entre escola e mercado de trabalho. Não adianta o aluno terminar tudo
ensino básico aqui, e depois, para conseguir alguma coisa, tem que fazer um curso técnico lá fora, passar mais 2, 3 anos no curso técnico na faculdade para conseguir um emprego bom. Então, por que isso não pode ser incorporado já desde cedo na escola? Enquanto ele está aprendendo ali os ensinos, as disciplinas específicas que ele escolheu, e já está sendo preparado para um emprego lá fora. Eu estou falando isso no contexto geral, certo? Porque nós temos escolas hoje, os IEFs, que fazem isso, né? Os IEFs técnicos, que preparam, tem o ensino médio e ao longo do tempo está sendo ensinado para uma área específica. Eu estou falando que isso deveria ser em todas as escolas hoje, não apenas nos IEFs. Deveria ser em todas as escolas hoje essa prática, escolas públicas, municipais, estaduais, deveria ter esse lado focado no aprendizado de uma profissão, no aprendizado de algo que eu não vá utilizar lá fora. Certo? Então essa é a minha opinião hoje sobre a escola. Ela é hoje, tem uma ideia deturpada no Brasil do que é a escola, em detrimento de outros países desenvolvidos que hoje têm um nível de educação muito bom. Então, aquilo que é bom, a gente deve se espelhar. Aquilo que está dando certo, a gente deve se espelhar, a gente deve entender o que está dando certo e adaptar isso para aqui, para onde a gente vive. Tem que haver uma adaptação. E a educação hoje no Brasil, ela não é focada em formar cidadão, em formar um aluno. Ela é focada em memorização. Ela é focada no aluno fazer provas, fazer exames para que ele seja avaliado se está bom ou se está ruim. E isso nunca vai dar certo. Prova nenhuma, provas escritas nenhuma, vai ter capacidade de avaliar todo o desenvolvimento do aluno durante o bimestre, durante o semestre. E enquanto nós, enquanto sociedade, enquanto o Brasil não entendermos isso, nós vamos continuar falhando com os nossos alunos, vamos continuar falhando com a sociedade. E também é algo que é triste de ser falado, né? Mas é algo que eu acredito que deveria acontecer. Nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos muitos alunos hoje que não têm interesse em estudar, não têm interesse em crescer na educação. E que esses alunos em sala de aula, eles acabam atrapalhando os que realmente querem alguma coisa. Então, acredito que, como eu falei no vídeo anterior, e tem muito a ver com isso, o que atrapalha muito a educação hoje, é que o aluno ele tem que entender que a educação é um privilégio. Ele tem que entender que ele está ali, é uma oportunidade que ele tem que abraçar. E não algo que ele veja como um dever, algo cansativo, algo pejorativo, algo que ele veja como uma prisão, certo? Se assim ele o vê, então há um mundo lá fora de liberdade para ele seguir. Mas eu acho que a gente falha muito nessa questão de colocar tudo em um pacote só, todos juntos, em um lugar só. E a gente deveria saber separar esses alunos, né? Quem é professor sabe o que eu estou falando. Não estou falando de simplesmente pegar aquele aluno ali que está no trabalho e colocar para fora. Não. Assiste o vídeo anterior que você vai saber do que eu estou falando, né? Daqueles strikes que eu falei, da reunião mensal dos professores para avaliar cada aluno individualmente. E em si, realmente em si, aqueles alunos que não querem nada, que não querem o desenvolvimento, realmente ser tirado da sala de aula para que não atrapalhe aqueles que querem. Né? Quando a gente junta tudo em um lugar só, dá errado. Dá errado. Mas infelizmente hoje a educação que a gente tem no Brasil é uma educação que não valoriza o educador e o aluno. Não valoriza. A educação valoriza o índice, valoriza taxa de aprovação, valoriza a prova.
e não a qualidade, o crescimento e a nutrição do aluno. Então, se você concorda, se você discorda, escreva aí nos comentários. Vamos estar discutindo junto esse assunto. Tchau, tchau. Tenha um fim de semana abençoado. Que Deus abençoe.